Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Seja bem-vindo ao meu canal. Vamos aí resolver duas questões lá da semana 2 da disciplina de Estatística e Probabilidade do pessoal da turma Computação, tá? Cuidado que tem exercícios diferentes do pessoal da Computação e do pessoal da Matemática. Esses dois exercícios são do pessoal aí da computação, ok? Vamos resolver então duas questões que é para calcular a mediana. Vamos nessa primeira questão. Uma amostra de 24 quarteirões que compõem um bairro em franca expansão imobiliária fornece o seguinte conjunto de dados para o número de casas já construídas por quarteirão. Então, um quarteirão tem 38 casas, outro 22, outro 38, outro 21, outro 43, outro 6, tá? Tem os valores. Quanto vale a mediana do número de casas já construída por quarteirão nesta amostra, tá? Então, quantos elementos tem na minha amostra? Quantos quarteirões tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Vezes 3, né? 8 vezes 3, 24. Então, tem aí uma quantidade de 24 quarteirões. Como que a gente calcula a mediana? Para a gente calcular a mediana, a gente vai ter que colocar em ordem crescente esses valores. E eu já coloquei aqui, ó, em ordem crescente, tá? Ó. Desde o menor, que é o 6, até o maior, que é 97. Coloquei todos esses 24 valores aqui em ordem crescente. Aí o que tem que fazer? Eu tenho que saber onde que é a metade desses 24 elementos para ir determinar qual que é a mediana. Cuidado que a metade, ó, quando eu vou calcular a mediana, a metade não é só pegar a quantidade de elementos, dividir por 2 dá 12 e ir lá pegar o elemento número 12. Não é. Por quê? Porque aqui a gente vai começar do elemento 1. Então, como é do elemento 1 ao elemento 24, tá? Não começa do zero, contar do zero. Quando se começasse a contar do zero, aí beleza, era só pegar aqui 24 e dividir por 2. Mas como começa a contar do 1, tá? Então, o que eu faço? Eu vou pegar aqui o 24, que é quantos elementos tem, somo 1 e divido por 2, tá? Então, é essa formulazinha aqui, ó, n, quantidade de elementos, mais 1 dividido por 2. Esse é para achar a posição, não é para achar a mediana, tá? É a posição da mediana. Então, se você tem vários elementos, tenho lá 50 elementos, faz 50 mais 1 dividido por 2, você acha a posição da mediana. Então, vamos lá, como tem 24 elementos, 24 mais 1 dá 25, de 25 dividido por 2 dá 12,5. Então, eu vou lá na posição 12,5. Existe posição 12,5? Não. Então, eu vou pegar o 12 e o 13, né? Porque o 12,5 fica entre o 12 e o 13. Então, vamos lá. Ó. Posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Essa é a posição 12 e essa é a posição 13, tá? E aí, se você quiser continuar, vai contar até o 24. Então, ou seja, se você pegar bem aqui na metade, o que você vai ter? Você vai ter 12 elementos antes e 12 elementos depois. Então, isso daqui é bem a metade. Entre o 26 e o 30 é exatamente a metade. Você tem exatamente metade antes e exatamente metade depois, né? No caso, por exemplo, se eu pegar, por exemplo, pegar uns dados qualquer. 2, 3, 4, 5 e 6. Qual que era a posição da mediana? Ó, tem os 5 elementos. Aí seria 5 mais 1 sobre 2, né? 5 mais 1, 6, sobre 2, 3. Seria na posição 3. 1, 2, posição 3. Era esse cara aqui. Por quê? Porque antes desse cara tem 2 e depois desse cara tem 2. Então ele está bem no meio. Antes dele tem o mesmo tanto que depois, tá? Aqui, como a quantidade é par, não dá para pegar um cara e falar antes desse cara tem o mesmo tanto que depois, tá? Então, como ele tem uma quantidade par, a metade vai ser o meio entre dois elementos. Bem esse meio aqui. Aí sim, antes dele tem 12, depois dele tem 12. Vamos apagar esse exemplo aqui e voltar para o nosso exemplo. Tá, como ele não é um elemento, se fosse um elemento, a mediana era só falar, beleza, aquela é a mediana. Tá? No nosso caso que a gente acabou de ver, a mediana era o 4, porque a posição da mediana era exato, era um elemento. Aqui, como ficou quebrado, o que eu faço? Eu pego o elemento logo anterior à mediana e o elemento logo posterior, ou seja, o 26, a mediana está entre o 26 e o 30. Então, eu vou calcular a média aritmética entre o 26 e o 30. Como calculo a média aritmética entre o 26 e o 30? Soma os dois e divide por 2. 26 mais 30 dá 56, dividido por 2 dá 28
Então, aqui a mediana é o 28. Beleza? Então, se eu tenho uma quantidade ímpar, a mediana vai ser um dos elementos daquele meu conjunto de dados. Beleza? Se a minha quantidade é par, a mediana vai ficar bem no meio de duas posições. Aí eu pego e calculo a média aritmética entre o anterior e o posterior. Essa média aritmética vai ser a mediana que a gente acabou de fazer nesse exemplo, tá? Vamos agora ao exercício 2 desta aula, que também é lá da semana 2 de estatística da pessoal do eixo de computação da Univesp, tá? Nesse caso, olha só. Em uma amostra de 60 páginas de um livro foram encontradas as seguintes quantidades de gralhas, ou seja, erros tipográficos por página. Então, olha só, gralhas por página. Então é o seguinte, teve nenhuma gralha, 23 páginas, tá? Então tem 23 páginas que não teve nenhuma gralha. Teve 19 páginas que teve uma gralha, um erro tipográfico. 8 páginas teve 2 gralhas, 5 teve 3 gralhas, 3 páginas tiveram 4 gralhas e 2 páginas tiveram 5 gralhas. Foi o que teve máximo de gralhas é possível. Determine a mediana do número de erros por página. Então a gente quer calcular a mediana. Aqui imagina o seguinte, se a gente for colocar isso aqui, ó, não teve 23 páginas com 0? Seria o seguinte, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Quantas vezes? 23 vezes. Depois eu ia colocar 1, 1, 1, 1. Quantas vezes 1? 19 vezes. Tá? Então, para a gente colocar todos os elementos em ordem crescente, eu ia ter que colocar 23, 0, depois 19, 1. Tá? E aí fazer igual ao exemplo anterior. Mas a gente não precisa fazer isso. É só pegar o seguinte. Vamos ver primeiro quantas páginas que tem. Aqui deu 60, tá? Mas nem precisava ter dado 60. Era só a gente ter somado aqui, ó. Se a gente somar aqui, a gente vai obter os 60. Então, ele nem precisava ter informado 60. Vamos somar aqui, ó, 23 mais 19 mais 8 mais 5 mais 3 mais 2, tá? Aqui, para fazer essa soma tá um pouquinho estranho, né? Porque essas unidades parece que tá embaixo da dezena. Mas cuidado, tá? Aqui são unidades, então deveria estar aqui, para a gente fazer a soma, aqui embaixo do 9, tá? Por isso que a gente vai somar o 2 com 3, com 5, com 8, com 9 e com 3, que são todas as unidades. Então, vamos somar as unidades. 2 com 3 dá 5, 5 com 5 dá 10, 10 com 8 dá 18, 18 com 9, unidades que eu estou somando. 18 com 9 dá 27, 27 com 3 dá 30. 0 sobe 3. Agora eu vou somar as dezenas, ó, aqui não tem dezena, só esses dois aqui, né? 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Beleza, 60, tá? Então você viu que mesmo se ele não tivesse dado, a gente ia saber que tem 60 páginas no total. Se a gente tem 60 páginas, ou seja, o nosso N é 60, quantidade de elementos que a gente procurou para ver se tinha gralha ou não. Para a gente calcular a posição da mediana, o que a gente faz? A gente faz o N mais 1 dividido por 2, ou seja, 60 mais 1 dividido por 2. 61 dividido por 2 vai dar 30,5. Então, só achar a posição 30,5. Mas como que eu faço para achar a posição 30,5? É o seguinte, ó. Você não quer chegar no 30? Olha só. Aqui, do zero, não seria o zero 23 zeros? Então, da posição 1 até a posição 23 é tudo zero, tá? Esse 30,5 tá da posição 1 até a 23? Não, o 30 é maior que 23, então tá depois. Então, tá aqui da posição 1 até o 23. Esse aqui, 19, é do 24... Aí vamos ver, 24 mais 19 vai dar 9, 13, né? 3, 4, 43. Até o 43. Mas na verdade vai até o 42, na verdade, né? Porque tá contando o 24, tá? Então imagina, porque ó, só para ficar simples, se fosse uma página, eu faria 24 mais 1, ou seja, seria do 24 até o 25? Não, seria só a posição 24. Se eu tivesse duas páginas, eu faria 24 mais 2, que seria do 24 até o 26, porque 24 até o 26 seria 24, 25, 26, né? Então você viu que não é do 24 ao 43. Como eu contei o 24, então na verdade vai até o 42, tá? Mas tudo bem, independente, se for 43 ou 42, a resposta seria a mesma, porque perceba que a posição 30, porque como é 30 e meio, lembra que eu tenho que pegar a posição 30 e a posição 31 e calcular a média aritmética. Mas tanto a posição 30 como a posição 31 está entre 24 e 42. Então, na posição 30, qual que é o dado guardado na posição 30? 1. Na posição 31, porque entre 24 e 42 é tudo 1. Entre 24 e 42 está o 30 e o 31? Sim, está o 31 também. O 31 também está 1.
né? Quando são dois números iguais, você nem precisa calcular a média aritmética, porque a média aritmética entre dois números iguais, ó, 1 mais 1 sobre 2. 1 mais 1 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. A média aritmética entre dois números iguais é aquele próprio elemento, tá? Então, no caso aqui, a mediana vai valer 1. Por quê? Porque as duas posições que a gente tinha na mediana, as duas têm o valor 1. E a média aritmética em dois valores iguais são 1, tá? Cuidado que se estivesse na borda, vamos supor, o 30 fosse 1 e o 31 fosse 2. Aí eu teria que calcular a média aritmética, entre 1 e 2 seria 1,5, tá? Mas como tanto na posição 30 como na posição 31 ficou os dois valendo 1, a média aritmética entre 1 e 1 é 1, tá? Então, beleza, nesse caso aqui a resposta é a mediana vale 1. Tudo bem? Espero que tenham gostado desse vídeo. Abraços e bons estudos a todos.